grande ponto que eu acho que talvez não é nem discordância, é que você acredita, por exemplo, que dentro desse campo de força do Lula não existe mais a possibilidade de se discutir um projeto de país, talvez seja essa a nossa divergência aqui. Eu acredito que é possível ainda, dentro desse campo aí, discutir, né? Então, por exemplo, vou falar do PCdoB aqui. Qual que é o papel? Tem uma federação que é PT, PCdoB e PV. O PCdoB é um partido pequeno. Vamos pegar aqui 9 deputados, mas enfim. Qual que é o papel do PCdoB como força avançada dentro da Federação Brasil da Esperança? Querer disputar a hegemonia com o PT não dá. O PT é muito grande, tem máquina, tem sindicato, aquela coisa toda que vocês sabem. É o PCdoB se transformar numa hegemônico culturalmente dentro da federação, a ponto das nossas ideias avançadas e serem as melhores ideias se transformarem de contra-tendências. Isso é comum, isso é um processo histórico esse. Essa é a minha opinião do papel do PCdoB na Frente Brasil da Esperança. Talvez seja o papel da esquerda radical aí já falo dele aqui. Talvez seja esse também. As ideias que o Jones professar, por exemplo, sejam as mais avançadas e que dispute e ganhe dentro da esquerda. Eu torço pra isso, tá? Só pra, sabe, eu torço pra isso. Então, volto a dizer aqui, não dá pra ter raciocínio simplista, não falando dele. Hoje na área digital tem que deixar o tempo inteiro. Para as pessoas alimentarem que o Elias está desrespeitando o Jones. Tá fácil. Não é falando dele. As coisas não são simples, entendeu? São complexas. São cheias de minúcias. Quem esperava que o Tulio ia apresentar um negócio na Câmara mais avançado que o do governo? Eu esperava, eu falei isso no vídeo há 3 semanas ninguém tá falando de você, Jones, porra. Falou? Falei. Ele é tão antipetista que ele passa pano até para o Tulio, que é o seu caso. Mas o que eu quero trazer para o debate é o seguinte: a realidade mundial e brasileira é muito, muito complexa para nós discutirmos isso a quente, entendeu? Ou seja, assim, a partir de uma, sabe? Mas é uma coisa que ele pontuou que eu nem tô do lado de vocês, eu sou o oposto disso, mas que é uma preocupação real, O cara acha muito ser feio, né, velho? É que se você, eu digo, o Lula, por exemplo, não largar o osso, pode ser que depois não tenha o osso pra ninguém lá, entende? Entendendo que, vamos entender que a direita volta, não tem, e sem o Lula e não tiver ninguém pronto aí, ou seja, alguém para entrar até antes disso, vocês não vão votar nunca mais. Esquece a esquerda dominando qualquer coisa, entendeu? A questão é esse. Talvez uma diferença não pode que nós ter tenhamos. vaidade mais, talvez não, uma outra diferença que nós tenhamos é que, para mim, é inadmissível. Ele vai querer me jogar uma casca de banana, Elias. A política monetária vai derrotar. Pode ser, verdade. Mas eu não quero que volte a extrema-direita ao governo do Brasil do ano que vem. É isso que vocês têm que pensar, entendeu? Eu não quero. Mas e qual que é a possibilidade que eu tenho de derrotar a extrema-direita, no caso? Eu não consegui construir. Mas dá tempo ainda. Colocar a única opção. Mas quando vai que o Lula morre? Não, e se ele morre amanhã? E se ele morre amanhã? Acabou? Não volta nunca mais? É uma boa questão. É uma boa questão. Você entendeu? Não pode mexer. Não pode mexer nele? Como assim? Cara, tudo bem. Então, ele é a única luz de ouro dentro de um mundo inteiro. Eu não analiso o futuro, assim, mas se ele morrer amanhã. É uma boa questão. Mas objetivamente, ou seja, eu tenho que adaptar minha consciência à matéria em movimento. Objetivamente, qual que é o conceito que se manifesta no movimento real hoje? É o enfrentamento entre a extrema-direita, de um lado, e as forças que apoiam o governo Lula, de outro. Essa que é a contradição que vai se manifestar no que vem. E no plano internacional, o imperialismo norte-americano e estadunidense vai estar com quem nessa contenda? É uma outra questão a se levantar. Claro. Depende, sabe? O Partido Democrata vai estar com Lula, né? A ala democrata. Sim. Mas você falou que lá não tem isso, pô. Tem. O Partido Democrata tem, ele só não é de esquerda. Tá. Fato. Mas, objetivamente, os Estados Unidos com o Trump, por exemplo, vai estar com quem? Ano que vem. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui... Mas é a China, Rússia... Cara, todo o BRICS, de forma geral, vai estar com quem? O Lula. Não tenho a menor dúvida disso. O BRICS tem os países governados por partidos revolucionários no mundo hoje, inclusive os nacionalistas, vamos lá, tá torcendo para quem? É uma questão, ou seja, às vezes de claro que esses caras que fazem muita política real, como Miguel Díaz-Canel em Cuba, Maduro na Venezuela, Ibrahim Traoré, eles vão estar pensando no Brasil, vão estar pensando em quem? É Lula ou Bolsonaro. Não, Bolsonaro tá fora do game. É Lula extrema-direita. Lula... Sabe? Agora, eles vão estar pensando dessa forma, entendeu? Ô Elias, mas vê, tu falou que ainda tem possibilidade de discutir um projeto nacional de emancipação pro país e tal. Agora veja, o que a gente tá vendo é justamente o contrário, porque
a gente tentou acumular forças para reverter as contra-reformas do Michel Temer, né? Então a gente passou 10 anos, por exemplo, batendo em austeridade e teto de gastos. A crítica que existia acumulada à austeridade e teto de gastos morreu. Hoje em dia, inclusive, tem vários economistas que passaram a vida criticando teto de gastos e que passaram a defender. Inclusive, amigos seus, não vamos nem citar nome aqui não. Passaram a defender teto de gastos. Ano passado, Elias, fizeram um ataque ao BPC que gente de esquerda apoiou. Quando a gente, em 2020, durante o governo Bolsonaro, a gente conseguiu arrancar uma conquista que foi fazer com que renda de benefício social não contasse para cálculo de renda de família que recebe BPC. A gente conseguiu isso em 2020, durante o governo Bolsonaro, mobilização, luta. O governo Lula, ano passado, fez o ataque. O governo Lula está fazendo o maior pacote PPP da história brasileira, inclusive PPP de presídio. E é tudo PPP que é, na prática, transferência de ativo e recurso público para o privado sem nenhum critério de aumento de investimento, de infraestrutura, não sei o quê. Então, veja, do ponto de vista prático das ideias neoliberais, elas estão avançando mais no governo Lula do que no governo Bolsonaro sobre vários aspectos. Então, tem uma empresa que é a CCR, que deve ter alguma rodovia, alguma estrada dela aí, por aqui, administrada aqui em Minas. Essa CCR é 3 caras que são sócios, são os mais novos bilionários do Brasil, né? Em 2023 entraram para a lista da Forbes, e eles são entusiastas gigantescos do projeto Tarcísio de Freitas. Então estão na vanguarda ali, Tarcísio 2026. Como é que os caras ficaram bilionários? Os caras ficaram bilionários porque nos últimos 3 anos é o maior pacote de PPP de infraestrutura da história brasileira, né? Mais que o Bolsonaro, mais que o Temer, na época do FHC não existia um modelo de PPP como existe hoje, né? Quem escreveu a lei de PPP foi o Haddad, teu amigo. Então, assim, tem um elemento que raramente aparece, me parece, nas reflexões, é que como esse tipo de coisa tá minando nossas próprias bases de resistência. Por quê? A partir do momento que você faz como em São Paulo, em que você tá privatizando escola, aquilo ali não vai ser mais uma base sindical de disputa de consciência. Né? Aquilo ali vai virar uma base eleitoral, inclusive, para candidato a vereador de direita. Cada escola privatizada, junta 3 escolas, já faz um vereador, ou no mínimo um conselheiro tutelar. Quem é que está privatizando a escola? É o governo Tarcísio com apoio do BNDES, financiamento do BNDES. Então, assim, muito sinceramente, um governo Tarcísio conseguiria fazer essa privatização de escolas sem crítica? Tô nem dizendo se ia ser derrotado, mas assim, ia ter crítica, ia ter mobilização, a UNE ia se mover, ia denunciar, os sindicatos e tal, a CNT, a Confederação Nacional da Educação, todo mundo calado. Verdade. Com o BNDES, do governo Lula, financiando privatização de escola no Paraná, em São Paulo e Minas. Então, o quadro é realmente mais complexo. Porque, e aí, veja, eu não tô dizendo de jeito nenhum que é melhor ter um governo de extrema-direita do que um governo progressista. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que vários ataques que a gente barrou no governo Bolsonaro estão passando agora em silêncio. É o caso também da privatização da atenção primária à saúde. O Bolsonaro revogou o decreto que ele lançou em 2020. Agora tá sendo tudo privatizado com silêncio. Então, assim, o quadro é realmente muito complexo. Jones, primeiro que eu se eu fosse, por exemplo, do Centrão, porque acabar com o teto de gasto tem que passar pelo Congresso também. Uhum. E eu, se eu sou Centrão, eu não entregaria a política fiscal para o governo, pro Executivo. O Centrão passou a ter monopólio da política fiscal a partir do governo Bolsonaro, né? E não entregar isso, esse poder de barganha para o Executivo. Então, para isso, você tem que ter... Aí é matéria contra matéria. Você tem que ter maioria no Congresso, se não tiver, não tem nem, sabe? Não tem conversa. Não dá. Não tem conversa. Né? Então, eu, se eu sou Centrão, não entregar para o Executivo, atuar aí para você a política fiscal e eu não vou ficar sem nada, sabe? Então é uma questão que envolve matéria contra matéria, como eu disse aqui. Então acho que essa questão do teto de gastos o acabouço foi até um avanço em relação àquilo lá, mas se provou ineficaz um ano depois. Volto a repetir aqui. Esse mesmo governo que tem toda essa continuidade de políticas neoliberais, por isso que a dualidade básica está aí na nossa cara, é um governo que está entregando hoje a maior política industrial do Brasil dos últimos 40, 50 anos, que é o NIB, Nova Indústria Brasil. A política industrial, para os marcos que estão colocados no Brasil, é potente. Se você for comparar com China, com Índia e tal, não é. Né? Nesse mesmo governo tem isso.
E mesmo se não tivesse a NIB, por exemplo, fosse só essas grandes questões que o Jones coloca, eu ainda posso ser recuado, pode me chamar de Jones, Elias é recuado, Elias não sei o quê, ainda não me encerra uma contradição antagônica que me faça me colocar fora desse campo de força. Dada a realidade nacional e internacional. E isso vai minando a nossa capacidade de resistir, como o Jones coloca, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não estou aqui para demarcar a posição com o Jones. Né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o grau de despolitização da nossa sociedade também não dá para colocar nas costas do PT isso daí. Não só, mas também, né? Cara, eu acho que é muito mais estruturado do que nós imaginamos esse grau de despolitização. Isso é década de 90. Né? Conseguimos reverter nos anos 2000 e pouco? Não conseguiu. Mas o fato é que esse governo foi derrubado. Né? Foi derrubado, com uma operação Lava Jato, que todo mundo sabe de onde saiu, todo mundo sabe. Não foi para caçar. O PT aí, não é defender o PT, é tão neoliberal o governo Lula que montaram uma operação a partir do Departamento de Estado para derrubar esse governo, para minar as bases do capitalismo. Não estou falando do socialismo, para minar as bases do capitalismo do Estado brasileiro. Né? Eu volto a repetir aqui, eu estou repetindo muita coisa aqui, né? Não é por falta de argumento, não. Né? Mais serenidade para lidar com essas questões que estão sendo levantadas aqui, entendeu? Mais serenidade. Eu não vou falar que discordo do Jones, porque eu quero raciocinar sobre o que ele está falando aqui. Estou falando aqui, eu quero raciocinar sobre isso que ele está colocando aqui. Espero que eu também faça o mesmo em relação ao que eu estou colocando. Entendeu? Sabe? Eu ainda, como disse aqui, não consigo ver fora desse campo de força uma alternativa real capaz de ser construída em um ano para poder derrotar a extrema-direita. Que essa é a minha grande preocupação no que vem, é derrotar a extrema-direita, né? Eu não sei se eu tenho uma sensação errada sobre a política, porque ela é construída sempre de muito prazo. Mas assim, eu consigo enxergar isso melhor aqui na minha cidade, por exemplo, né, que é onde você participa diretamente. Vários dos últimos eleitos aqui, e até em nível nacional, se surgiram, tipo assim, de 7 meses e 1 ano, surgiram, cresceram e venceram. Eu acredito de verdade que se tiver um nome forte e ele tiver apoio, isso é possível. Mas a estrutura tem que abraçar esse cara, sabe? Ele sozinho contra todo mundo, impossível mesmo. A direita tem essa capacidade, a esquerda não tem. Não sei, hein? Talvez a esquerda não queira fazer isso. Eu acho que a esquerda não. Pelas razões quer. que ele colocou aqui já. Não vou nem assinar embaixo claramente o que ele falou, mas ele falou verdade aqui. Não precisa nem, aliás, não precisa assinar embaixo abertamente. Já falando verdade. Tá. Não sei. Acho que às vezes a gente fecha os olhos aí para um surgimento de uma nova esquerda aí. Não, a questão não é essa. Tem muita gente nova surgindo aí que eu acho que... Eu acho, Rodrigo, é o seguinte, eu acredito que uma questão que nós temos que levantar, ele levanta essa questão, tá? Novamente aqui, na defensiva, é por que chegamos nesse ponto. Né? Então nós temos que lembrar, por exemplo, do final da União Soviética, a esquerda que venceu na América Latina após o final da União Soviética, ainda de comunista, ou seja, vai entrar numa série de discussão que vai nos ajudar na explicação porque nós chegamos a esse ponto.